Olá, você está assistindo a um episódio especial da série Afrodescendentes. E o assunto hoje é África. Nós temos uma ideia de África que é uma ideia absolutamente equivocada. Foi um pouco difícil no começo, a falta de água, a falta de saneamento básico. Porque, na verdade, a primeira diferença é o contingente de população africana que veio para o Brasil. É quase a metade do que veio para o conjunto todo da América. Isso dá uma diferença fundamental. Vamos começar falando sobre a divisão de países dentro do continente africano. E quem fala sobre o assunto é o geógrafo Tom Carvalho. Do ponto de vista inicial, esse continente sempre foi ocupado por uma infinidade de etnias, de grupos com seus próprios dialetos, com suas próprias culturas, com seus próprios cotidianos. E nesses grupos você tinha rivalidades, que eram, na verdade, rivalidades ancestrais, entre vários grupos étnicos, várias tribos, várias clãs. E esses conflitos, eles no passado, por volta de 1500, 1600, eles sempre levavam tribos e grupos a se confrontarem com os instrumentos que eles possuíam naquele momento. Então você via conflitos com pedras, com paus, com galhos, com lanças, e com o tempo esses conflitos vão sendo alimentados, sobretudo pelas potências. Mas, nesse primeiro momento, esses grupos formavam centenas e centenas de pequenos espaços territoriais que, se fossem respeitados, teríamos hoje na África 300, 400, 500 ou mais países com fronteiras completamente diferentes das fronteiras que nós temos hoje, que são, na verdade, fronteiras artificiais. Essas fronteiras artificiais têm o início na Alemanha, numa conferência conhecida como Conferência de Berlim. Nessa Conferência de Berlim, o mapa africano foi praticamente colocado na mesa, porque essa conferência iria regrar a ocupação do território e a divisão desse território pelas potências. E o mapa foi simplesmente dividido como se você colocasse uma régua sobre um pedaço de papel e traçasse, como se dissesse, dessa linha para cá é minha, daqui para lá é seu. E essas divisões são claramente vistas no mapa africano, que são países geometrizados, divididos por linhas retas e separados, de maneira que hoje uma nação, uma unidade política, um país, tem dentro dela uma série de pequenas etnias que, na verdade, são inimigos ancestrais. Essas diferenças de grupos étnicos, elas nunca foram resolvidas e acabaram agrupando pessoas e culturas que não têm ao menos afinidade. A África possui 54 países e 9 territórios independentes. Mesmo assim, poucos conhecem a sua diversidade. É o que defende a antropóloga Ana Lúcia Lopes. Entre os africanos, existem mais africanos diferentes do que entre os europeus. Se você encontrar um africano da Nigéria, um africano do Mali, eles são absolutamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. O que a gente, tudo aqui é africano? Lembra que a gente estava conversando sobre a coisa do Japão, da Coreia? Você se refere às nacionalidades. Aqui não se pasteuriza para quê? É igual porque é inferior. É para diminuir na escala humana. Por isso que o preconceito contra a população africana, que depois virou categoria negra, porque essas categorias são confusas, né? Elas vão mudando. Então já foi negro, já foi preto, já foi afrodescendente, afro-brasileiro, tem muitas categorias. E elas são complexas por quê? Porque a situação é muito difícil. Não é culpa nenhuma culpa, só se existe um movimento que ajudou e traz o tempo todo à tona essas questões, é o movimento negro, porque a academia nem sempre, quase sempre, põe essa questão de lado e põe ela embaixo da gaveta para não incomodar. Mas o movimento negro, ao longo da história, desde a década de 70, 60 até hoje, ele sempre está trazendo essa questão à tona e é para incomodar mesmo, o movimento tem essa função. Mas é uma coisa interessante, a República Dominicana, que é o país, é a ilha que divide com o Haiti, não é? É a mesma ilha. Você pega um livro didático infantil, são todas crianças negras. Está lá. Eu vi esse livro didático da escola pública, as crianças negras se vendo no livro didático
nada estigmatizado, tal como a eleição. Então, aqui você ou não vê, ou vê branco, ou vê estigmatizado, como se fosse um bicho, como se fosse uma boca grande. Tudo isso estereótipo, né? Eu sei que no Peru, por exemplo, está tendo esse movimento grande dos afro-peruanos, de um estudo, de um reconhecimento, inclusive, porque não tem nem essa categoria negros não existia nem no IBGE de lá, na estatística de populacional de lá, levantamento populacional. Então, essas são questões que estão aparecendo, né, na América inteira. Agora, é interessante a gente perceber que o silêncio, né, essa manutenção silenciosa da população africana que veio para cá. Você examina o candomblé, você vai ver um pouco a religião em Cuba, o que ficou de religião africana. Você vai ver na Venezuela, elas são muito semelhantes. E não havia um combinado por e-mail, né? Vamos fazer então o Exu, que vai ter Exu também. Não, era no silêncio dos tambores, né? A força é tão grande da população negra nessa história, da população africana, na construção desse continente, desse novo mundo americano, que as marcas da religião, por exemplo, que é um simbólico muito forte de identidade, você encontra em diversos países da América. A gente tem a necessidade de começar a desenvolver mais conhecimento de África, lembrando que África, primeiro, não é só África negra, há uma África branca, no norte do Saara. Agora, a África culturalmente rica é esta África negra, mas África não pode ser tratada só como fome, só como miséria. A África tem que ser tratada por todos os seus elementos culturais como um provável berço da humanidade, e provavelmente dali saíram elementos até mesmo religiosos que se colocaram na base de outras religiões do mundo. Dali tem que sair uma produção de conhecimento para que a gente possa respeitá-la do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, e o que eu estou dizendo é que praticamente a gente precisa reescrever essa história ou escrever direito essa história. Mas ao mesmo tempo é um continente que está numa situação de precisar estruturar a sua base para, através das suas universidades, das suas escolas, dos seus centros de pesquisa, que ainda são extremamente acanhados, fornecer esse material e divulgar. Hoje você vê que dentro do Brasil há necessidade da gente aqui produzir esse material e resgatar essa questão cultural da África. Ele é hoje provavelmente o lugar que mais merece atenção e ajuda planetária, porque todos esses confrontos, todas essas atrocidades e genocídios são produto e responsabilidade dos países que colonizaram e da cumplicidade dos outros que se valem das riquezas tiradas de lá. Assim como no Brasil hoje, você tem uma política de cotas em universidades e de determinadas correções de distorções em função do que foi feito com a população negra, e que nós temos um resgate histórico com essa população, e que é claro que às vezes isso não consegue ser feito de maneira muito inteligente e às vezes pode gerar até mais rivalidade, mas a África tem que ter esse olhar do mundo, sobretudo desse mundo que enriqueceu com a exploração dessas riquezas. Então os efeitos da colonização, os efeitos da passagem do tempo, das relações que vão se transformando, fizeram com que a África, ela primeiro, nunca foi uma coisa só, mas fizeram também com que a África hoje tem elementos que nós pouco conhecemos sobre as várias regiões africanas, né? Por exemplo, a Namíbia, a África do Sul, a região de Angola, não estou nem falando da África Islâmica, né? Que aí já é uma outra questão, mas a cultura africana ela é apropriada por nós de uma maneira, eu não vou dizer equivocada, mas de uma maneira muito diferente daquilo que a África realmente é. Porque quando nós buscamos as nossas raízes africanas, nós estamos fazendo uma coisa que para nós pode ser muito importante, que é exatamente construir uma memória a partir da qual nós vamos reconstruir uma identidade. Então a busca pela africanidade, por essa África idealizada, que não necessariamente é a África real, é uma busca também
que serve para que nós possamos forjar uma identidade que nos impulsione numa luta contra as formas de opressão. Então, quando um jovem negro hoje, ele fala de África e ele utiliza, né, uma estética que ele identifica como uma estética africana ou uma estética negra, isso é fundamental, né, para a reconstrução da autoestima, né? Ou seja, o Black Power ele é acompanhado também pelo Black Beautiful, né? É importante, ou seja, eu sou negro, tenho poder, tenho história, vim de África, sou bonito. Né? Ou seja, eu tenho um padrão ético, mas tenho um padrão estético, a ética e a estética se unindo, né? Nessa forja de uma identidade. Então, fora a linguagem, né, também, nosso modo de falar, nosso modo de se expressar, nós temos uma herança africana que necessariamente não é herança da África concreta, mas é da África que está no nosso coração, que está no nosso modo de sentir, de pensar, de se relacionar. A África está em nós, né? Ainda falando sobre diversidade, entenda como religião e etnia se tornaram motivos de conflito dentro do continente africano. A África é, na verdade, um continente dividido por um norte branco, islâmico, né? Muçulmano, de fortíssima influência árabe, sobretudo ali na área onde está o deserto do Saara, e um sul, que é uma parte que nós chamamos de África subsaariana, que é negra. Muitos vão dizer que é cristã, porque o cristianismo conseguiu, de certa maneira, uma certa identidade na época da colonização com aqueles povos negros da África, mas muitos antropólogos vão chamar de povos animistas, né? Talvez aqui na América a gente tivesse mais afinidade também com a palavra xamanistas, né? São povos com seus deuses criados da própria natureza, das cachoeiras, das pedras, das rochas, das florestas e tudo mais. Esses povos, eles se alinham mais com o cristianismo e nesse contexto há um interesse dos povos árabes brancos de instalar as leis muçulmanas ali, né? A lei muçulmana conhecida e no mundo hoje que gera muita polêmica e discussão, eles chamam de Sharia, alguns chamam de Sharia, a pronúncia é um pouco incerta, que é uma lei que vem do Corão, do texto sagrado islâmico. E quando você coloca isso como uma regra para povos negros ou até de origem cristã, que já são considerados povos de segunda categoria dentro desse contexto, você começa a gerar conflitos entre povos dentro de um mesmo país. A África é o terceiro continente mais extenso do planeta, rica em matéria-prima. Mesmo assim, enfrenta graves problemas de infraestrutura. É o que nos explica a advogada e ex-missionária Eliane Leal. Foi um pouco difícil no começo, a falta de água, a falta de saneamento básico. Claro que tem grandes problemas relacionados ao racismo, que ainda existe, preconceito, mas acredito que tem melhorado muito. Na verdade, o preconceito existe independente do negro em si, né? Existe de raça para raça. Nós tínhamos que tomar as águas dos furos, tive cólera por conta disso. Furos de água são doações que nós conseguimos para a ONG, que são poços artesianos, mas as pessoas têm que bombear para conseguir a água. Então ela vem direto do lençol freático. E como, por falta de saneamento básico, a água sempre está contaminada, então transmite muitas doenças. Outro ponto de conflito hoje, muito problemático dentro do continente africano, é o chifre da África. A África tem uma porção que envolve assim uma extensão de países que vai da Mauritânia, Mali, Níger, Chad, o próprio Sudão, a Etiópia, vai até a Somália, que é todo o rebordo do deserto do Saara. Essa parte é conhecida como o Sahel, né? Que é uma área em processo de desertificação. O deserto é uma área desprovida de cobertura vegetal, mas o Sahel ele é coberto por uma vegetação chamada estepe. Então a cobertura vegetal gramínea ela é absorvida pelos caprinos, as galhadas são tiradas pela população e na medida que você tira essa pouca e esparsa vegetação, você deixa aquela área no entorno do Sahel
do entorno do Saara, que é o Sahel, como o próprio Saara. Então o deserto expande. E aí você começa a ter problemas ambientais gravíssimos, que é, por exemplo, talvez um dos mais importantes problemas do mundo, que é a questão da água, né? Então você tem conflitos hídricos ali. E esses conflitos hídricos foram levando grupos a disputarem mananciais, veios d'água, nascentes. A Somália, que é o país que passa por hoje conflitos terríveis, teve uma das piores secas da história da humanidade no período de 1997 a 2000. E com isso, muitas áreas ficaram sem capacidade de produzir. E ali na Somália existe uma grande identidade com o mundo árabe, ali é a população predominantemente muçulmana, e você vai encontrar ali clãs que brigam pela água, se fragmentando praticamente em gangues, disputando o país que nunca conseguiu ter uma autonomia política. Você consegue ter alguma coisa como um governo na Somália no entorno de Mogadíscio, mas você tem ali a presença de grupos, inclusive franquias da Al-Qaeda, presentes hoje dentro da Somália. A Somália, eu diria para você, claro que talvez sem grandes comprovações científicas, mas a Somália seria hoje talvez o pior lugar do mundo para se viver. A única fonte hoje de sobrevivência das populações é a pirataria. Como a Somália tem um extenso litoral de mais de 3.000 quilômetros, a Somália, ali na beira do Índico, tem grupos que ficam saqueando navios. Ali é uma rota de navios que vêm do Golfo Pérsico e que contornam a Península Arábica para poder levar o petróleo para o resto do mundo. E quando eles chegam ali perto, os petroleiros são sequestrados em troca de resgate, de uma remuneração. Então esses episódios mostram essa situação. No fundo, nós ainda estamos enxergando a mesma situação daquelas etnias que foram colocadas dentro de países artificiais. Eu não falei anteriormente, falo agora, o Sudão, desde julho de 2011, separou a porção sul. Então hoje existe um novo país no mundo, chamado Sudão do Sul, que é a área que produz 75% do petróleo do país Sudão, que tem como reserva. Mas acontece que aquele petróleo só pode ser vendido passando por tubulações que entram no Sudão, que seria a parte norte do Sudão. E o Sudão não permite ou cobra tarifas proibitivas de maneira a deixar o Sudão do Sul ainda na pobreza. A África, para que vocês tenham uma noção, ela tem hoje uma reserva estimada em aproximadamente 125 bilhões de barris de petróleo, o que significa 10% das reservas mundiais desse recurso. Contando que a África tem uma atividade industrial pífia e praticamente não tem o consumo desse produto, é uma das poucas localidades do mundo onde você tem quase que a totalidade desse produto disponível. A África é detentora hoje de 75% do cobalto, que é fundamental em várias indústrias hoje. 2/3 dos diamantes do mundo estão na África. Metade do ouro do mundo está na África. 1/3 do urânio do mundo está na África. Imagine você que quem tem a metade do ouro do mundo e quem tem na mão 2/3 dos diamantes do mundo vive miseravelmente. Por quê? Porque, por exemplo, os diamantes não patrocinam a riqueza, eles patrocinam o desastre. Mas é fundamental essa relação com a África hoje, conhecermos nossos irmãos africanos e aprendermos com eles, ensinarmos também. A gente pode dizer que o resultado dessas guerras provocadas pelos brancos europeus tem uma responsabilidade muito grande no que a África é hoje, né? Para quebrar essa ideia de que a miséria da África é a miséria dos africanos, né? Dos negros africanos. Os negros africanos não conseguem se livrar do que seria essa tendência sempre à miséria, essa tendência aos conflitos. Os conflitos foram provocados, né? E os maiores conflitos da humanidade não foram os negros africanos que fizeram. Né? Aí voltamos à sua primeira questão, né? Ou seja, o que é afrodescendência, né? A afrodescendência, então, falando de uma outra forma,
é, na verdade, a busca por essa narrativa dessa África, né, que está dentro de nós e que essa África que nós buscamos reconstruir exatamente para nos posicionarmos diante de uma luta cotidiana pelo reconhecimento, a luta, podemos colocar a luta por direitos, né, vamos colocar dessa maneira. Então, a afrodescendência está ligada a isso, ou seja, a reconstrução dessa memória, dessa África que permeia, que perpassa a nossa história, que forjou a nossa identidade, mas que está em luta, né, para se afirmar, para se reconhecer. Ou seja, afrodescendência é sinônimo de luta, é sinônimo de combate, é sinônimo de resistência. Isso é afrodescendência. Então, o afrodescendente é aquele que, ao longo da sua história, às vezes é necessário você recuperar essa memória, né, porque as coisas vão se apagando. O afrodescendente é aquele que, de algum momento da sua história, teve que resistir, ou que está resistindo, ou que está lutando, que está querendo se afirmar. Então isso é ser afrodescendente. Obrigado pela sua companhia e eu fico por aqui. Até mais, afrodescendentes.